Olá, meu nome é Ivo Ferraz Raca, sou estudante de graduação em Engenharia Agronômica na Exalc-USP e estarei apresentando hoje, no segundo simpósio de Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis, o trabalho, pesquisa teórica, agroecologia, permacultura e educação ambiental na construção do bem viver. Na Exalc, eu faço parte do grupo de extensão Casa do Bem Viver, que é um dos subgrupos da OCA, Laboratório de Educação e Política Ambiental, e são também autoras desse trabalho, do presente trabalho, Thaís Carvalete Queiroz, Sofia Bosque Barreto e Nádia Rosário de Oliveira. A estrutura do trabalho começa com a introdução, em que descrevo um pouco sobre a Casa do Bem Viver, passando por conceitos de bem viver, agroecologia, permacultura e educação ambiental, processos de transição, a conclusão, agradecimentos e, por fim, as referências. Bom, o grupo Casa do Bem Viver existe desde 2015, com sede localizada na Exalc, na colônia do Bananal, e é destinado a ser um espaço educador que busca fortalecer o processo de ensino-aprendizagem da comunidade local, e em que é trabalhado a agroecologia, a permacultura e a educação ambiental. A utopia é que este local seja um centro dessas ciências e um centro onde essas ciências possam ser expressas e compartilhadas. Essa é uma foto atual do grupo. Aqui temos uma oficina de saneamento ecológico que ocorreu em 2018, onde foi construída uma bacia de evapotranspiração. Esse é um registro do primeiro PDC popular, Paulo Kageyama, realizado em 2018 pela Casa do Bem Viver. O PDC é um curso de design em permacultura. Neste curso foram trazidos diversos profissionais da área que realizaram palestras e atividades com os presentes. O curso era voltado para a comunidade acadêmica e para a população. E definindo um pouco mais sobre o bem viver, o que é essa filosofia? É uma oportunidade para imaginar novos mundos. Alberto Acosta, no livro O Bem Viver, diz que é uma filosofia que já existe há milênios, mas que está em plena construção e é universal, partindo da cosmologia e do modo de vida ameríndio, mas que está presente nas mais diversas culturas do mundo. Algumas das origens. O bem viver está presente na cultura andina Quichua, no Sumac Kausai, que significa viver em plenitude, na filosofia africana do Ubuntu, eu sou porque nós somos, e no Guarani Tecoporã. Alguns dos desdobramentos do bem viver estão no fazer solidário do povo, nos mutirões, nas rodas de samba, capoeira, jongo e outras atividades culturais, na carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco sobre o cuidado à casa comum, que seria o planeta Terra, e a relação que os seres humanos podem e devem estabelecer com o seu ambiente, com sua casa, e no ecossocialismo, que busca ressignificar o socialismo produtivista e centralista do século XX. Bom, alguns dos pilares da proposta são a valorização dos saberes tradicionais, dos direitos humanos, mas também direitos da natureza. Alberto Acosta fala bastante sobre o direito do rio ser um rio, das montanhas serem montanhas, das florestas serem florestas, e de como os humanos são responsáveis e são parte desses direitos, também tendo seus direitos, mas Alberto Acosta propõe uma transição do antropocentrismo para uma visão sistêmica da natureza e do ser humano fazendo parte dela. Seria uma alternativa ao desenvolvimento, e a filosofia também propõe a construção de um Estado plurinacional
e exercício horizontal do poder, que a Costa traz como um desafio para a criação, né, de um Estado que não seja baseado em estruturas hierárquicas de poder e que não esteja amarrado também às tradições eurocêntricas. Bom, falando um pouco sobre agroecologia, a agroecologia é uma ciência teórico-prática que se opõe à agricultura industrial. Ela tem a preocupação ambiental e a questão social latino-americana como eixos, principalmente, e a observação e o aprendizado com a natureza e a ecologia, tendo assim uma visão sistêmica dos ambientes agrícolas, que também considera o social dentro desses ambientes. Miguel Altieri, um dos principais teóricos da agroecologia na atualidade, diz que muitos dos problemas sociais que enfrentamos estão relacionados à maneira de produção agrícola e que através da agroecologia podemos superar diversos desses problemas. A agroecologia se relaciona muito com o bem viver através do reconhecimento da importante contribuição dos saberes tradicionais e a importância da preservação desses conhecimentos potencializados pela ciência moderna. Então, ela propõe a preservação dos conhecimentos tradicionais e a preservação de espécies técnicas adaptadas, pensando nessa coevolução do ser humano com a natureza ao longo de milênios, e assim, através dessa preservação, poder atingir a preservação da natureza, sistemas sustentáveis de produção e a soberania alimentar. A permacultura pode ser definida por alguns pontos, como busca de uma cultura permanente sustentável, de acordo com Holmgren, conceito de paisagens que reproduzem relações encontradas na natureza, busca a abundância e a abordagem sistêmica dos espaços. Nesses pontos, podemos observar que a permacultura tem grande relação com o bem viver e com a agroecologia nessa busca de sistemas sustentáveis e busca de abundância, que poderia culminar na soberania alimentar, e essa abordagem sistêmica dos espaços, que seria a visualização do sistema como um todo. Aqui à direita podemos observar a rosa da permacultura, que possui 7 eixos principais envolvidos na ética e nos princípios do design, e que é uma espiral, representada por uma espiral, que seria a constante construção desses processos e de um sistema permanente, né, que se autoalimenta. Nessa citação, Holmgren traz a importância dos sistemas sustentáveis desenvolvidos por povos ao longo de milênios, e da retomada destes para o enfrentamento de muitos dos problemas sociais e ambientais que enfrentamos hoje. E a educação ambiental, como se relaciona com tudo isso? Bom, a educação ambiental, ela propõe a construção do ensino-aprendizagem crítico, e ela deve propor e proporcionar reflexões e vivências em diferentes formas de organização social, prezando pelo comum, pela solidariedade, pela igualdade. A utilização de diversos instrumentos pedagógicos é algo que é muito utilizado, muito prezado dentro da educação ambiental para a construção desse ensino-aprendizagem crítico. Dentro da educação ambiental, então, como podemos propor a transição? Sorrentino, Henriqueta e Raimundo dizem que é necessário se ter um olhar cuidadoso na educação ambiental, pensando nas diferentes esferas em que ela pode estar inserida. Por exemplo, desde a criação de uma horta em uma escola ou de um quintal agroflorestal, até a inserção nos cursos de graduação e em projetos de extensão e outros projetos relacionados. É importante, então, essa visão sistêmica também dentro da educação ambiental, que
Assim como a natureza, a educação deve ser observada em suas diversas esferas, culturais e temporais. Alguns métodos e ferramentas utilizados na educação ambiental são aulas teórico-práticas, vivências e apropriação do aprendizado, estímulo à expressão artística e diferentes formas de comunicação, materiais didáticos, realização de cursos, feiras, oficinas, eventos e formações, estímulo à autonomia e ensino crítico. Algumas das experiências que envolvem agroecologia e permacultura dentro da educação ambiental são a alfabetização agroecológica ambientalista, AAA, realizada pela OCA em assentamentos no sul da Bahia. A Casa do Bem Viver também tem algumas experiências com o projeto Caminhos para uma Universidade Sustentável, dentro da Exalc, em Piracicaba, São Paulo. E a agroecologia no currículo do ensino médio, que é uma experiência da pedagogia Waldorf, na escola Aitiara de Botucatu, sobre a inserção da agroecologia e de seus princípios no currículo do ensino médio. Alguns materiais didáticos elaborados e que se destacam são a agroecologia nas escolas públicas, que é uma cartilha de metodologias realizada pela Universidade Federal do Paraná, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão Cultural, e a Permacultura, Abundância e Autonomia, que é um manual em quadrinhos sobre transição agroecológica e permacultural, que é uma parceria da ICDM, International Christian Development Mission, e a iniciativa Bora Permaculturar. Vivendo e materializando o bem viver. Pensando num caminho para a transição ao bem viver, levando essas ciências que são a agroecologia, a permacultura e a educação ambiental como ferramentas para a construção do bem viver, podemos pensar em algumas ações do dia a dia, como descolonização do pensamento e das referências, trazendo para o nosso dia a dia referências indígenas e espaços de fala indígenas, africanos e de mulheres, estímulo ao pensamento crítico e aproximação academia-sociedade, que consiste na quebra do academicismo e do distanciamento que ocorre na academia para com a sociedade. Outros pontos são a conexão com a ancestralidade e, a partir daí, do reconhecimento da ancestralidade, não só cultural, mas local, do local onde se vive, ela pode trazer elementos de retomada dos conhecimentos tradicionais e um caminho também à aproximação ao bem viver, e o fortalecimento da coletividade e autogestão. Alguns dos desafios encontrados para a transição são a popularização da educação ambiental e, portanto, das ciências que ela pode carregar, como são a permacultura e a agroecologia, a formação de educadores, permacultores e agroecólogos, a reivindicação de espaços e fortalecimento da educação ambiental em escolas e espaços públicos, e a solidificação de uma rede ampla de comunicação e sinergia de ações. Como conclusão, temos que são muitas e muito diversas as iniciativas de educação ambiental que perpassam pela agroecologia e permacultura. Na presente apresentação, trouxe só algumas, e é possível e de grande valia utilizar a filosofia do bem viver como filosofia agregadora dessas ciências e iniciativas. E através dessas iniciativas busca-se uma transição ao bem viver. Deixo aqui meus agradecimentos à OCA, à Fernanda Moraes pelo acompanhamento e espaços de formação, ao professor Marcos Sorrentino e à professora Ana Novembre pelas orientações, e à organização do simpósio por esse evento tão importante nos dias de hoje, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas no distanciamento. Aqui são algumas de nossas referências.
Muito obrigado.